Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você já é inscrito, não esquece de deixar like. Se ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado, beleza? Chegando com bastidores da contratação de Marlon Freitas pelo Palmeiras na tarde do dia 25 de dezembro, Natal. Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas haviam concordado com a transferência do atleta, operação de 5 milhões e 400 mil euros, como eu revelei para vocês no vídeo da tarde desse dia 25. Pois bem, repercussão entre torcedores do Botafogo foi terrível, a ponto de John Textor começar a ser atacado por torcedores botafoguenses. A solução encontrada pelo Botafogo: criar uma videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor nessa sexta-feira. Estava tudo encaminhado, era questão de tempo, mas para o Textor dar essa satisfação ao torcedor dizendo: olha, fiz uma última reunião e quis tentar convencê-lo a ficar, e a palavra final foi do Marlon Freitas. Tudo isso, na visão do Botafogo, diminuiria o peso nas costas do dono da SAF botafoguense. Foi assim que aconteceu nessa sexta-feira, por volta de 1 hora de videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor. O volante de 30 anos de idade reforçou sua vontade de se mudar para o Palmeiras, onde vai ganhar pouco mais de R$1 milhão por mês, salário no Botafogo de 600 mil mensais, contrato no Verdão de 3 temporadas. E o que o Marlon deixou claro para o dono da SAF botafoguense é que a chance dele fazer a independência financeira. Diante desse cenário, o Botafogo confirmou aquilo que havia acertado na quinta-feira e o martelo foi batido. Importante contar que esses 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas iguais, a última delas em janeiro de 2027, ou seja, em pouco tempo o Botafogo terá direito a toda essa grana. Só para completar, contar que fui procurado pelo John Textor pelas redes sociais e o dono da SAF do Botafogo assegurou que foi pego de surpresa não com o vazamento da notícia, mas com a informação em si. Ele disse que não sabia que o Marlon Freitas estava sendo negociado com o Palmeiras. Bora falar agora sobre o Botafogo que deu chapéu no Palmeiras. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o Verdão tinha negociações bem avançadas para a aquisição de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do Atlético Goianiense nos últimos tempos. Jogador que até atuou, mesmo com a pouca idade, no time principal na disputa da Série B. Pois bem, o Botafogo apareceu na última hora com uma proposta melhor. A ideia do Palmeiras era pegar o jogador por empréstimo sem custos, ficando com um percentual de uma venda futura. O Verdão faz uma série de parcerias nesse sentido. O Atlético Goianiense havia gostado. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, e ele contou que a conversa com a Leila Pereira havia sido super profissional. Mas o Botafogo ofereceu mais. O time carioca topa fazer um pagamento de uma compensação financeira para esse período de empréstimo. Está tudo encaminhado para que o Yuri Alves se junte ao sub-20 do Botafogo num primeiro momento e possa ser aproveitado no time principal num futuro não tão distante, jogador que está no Atlético Goianiense desde o sub-13. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Marlon Freitas está bem perto de virar reforço do Palmeiras. Verdão e Botafogo se acertaram nas últimas horas para a transferência do atleta em definitivo por 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais. Essa grana vai ser paga em 4 parcelas e dará ao Palmeiras 100% dos direitos econômicos do volante, que passará por exames médicos e assinará contrato de 3 temporadas. Outra informação exclusiva: Marlon Freitas, que ganha na casa dos 600 mil por mês, terá direito a um salário pouco superior a R$1 milhão mensais no Verdão. É o volante que o Palmeiras busca para substituir Aníbal Moreno, recentemente vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares. Antes de bater o martelo com o Palmeiras, numa negociação que durou menos de 24 horas, o Botafogo tinha entendimentos avançados com o Fluminense. O Flu estava disposto a pagar 4 milhões e meio de euros, além de ceder outro jogador. Do Inter Miami dos Estados Unidos era outro clube interessado. O São Paulo, há algum tempo atrás, havia entrado em contato com o Botafogo para tentar envolver o Marlon Freitas numa troca que poderia ter ou o Pablo Maia ou o Ferrarese. O São Paulo alega que nunca conseguiu avançar porque o Botafogo nunca demonstrou interesse em envolver o Marlon Freitas. Tendência é que esse martelo seja batido a qualquer momento, embora, é bom contar, John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenha ficado bastante irritado com o vazamento da notícia. O Botafogo precisa vender jogadores. E o fato de o Marlon Freitas ter 30 anos de idade e estar a 1 ano do fim do vínculo faz dele uma peça super importante. Por que o Botafogo precisa vender jogadores? Porque ele tem contra si um transfer ban de mais de 114 milhões de reais pelo não pagamento da utilização da compra do Almada junto ao Atlanta United.
Só para completar, se o negócio for fechado, o Palmeiras tem seu primeiro reforço bastante interessante. O que você pensa sobre Marlon Freitas? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora, o Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados, mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. O Palmeiras entende que uma das suas lacunas que precisam ser preenchidas para o próximo ano diz respeito ao defensor. Nem o Murilo nem o Bruno Fux conseguiram jogar no nível do Gustavo Gomes. Até por isso, o Palmeiras entrou em contato com o Zenit pelo Nino e também com o Internacional pelo Vitão. As 2 negociações não avançaram. Até por isso, surgiu mais um novo nome. Trata-se de Ibáñez, jogador revelado na base do Fluminense, com passagens por Atalanta, Roma e atualmente no Al Ahly da Arábia Saudita, jogador titular absoluto com muitos recursos. Ele é bom zagueiro e ótimo com a bola nos pés. Com a camisa do time saudita foram 95 jogos, incríveis 11 gols para um zagueiro, além de 4 assistências. O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.